A escalação no Flamengo. Sim, o Tite confirmou na atividade dessa quarta-feira que vai começar com Léo Ortiz de volante, Léo Pereira na lateral esquerda. Ah, o Léo Ortiz de volante, o Tite não pode fazer isso, está inventando. Por que não? Por que não? O Flamengo, gente, está extremamente desfalcado. E o Tite, ele quer manter aquilo que estava dando certo. O Gerson como meia direita. Se ele recua o Gerson para segundo volante, o Gerson pode jogar mal como estava jogando mal quando estava atuando de segundo volante, e o Luiz Araújo pode não jogar bem como ponta. O Luiz Araújo é uma incógnita, gente. Então eu vou sair em defesa do técnico Tite. Ele esboçou a seguinte equipe na atividade dessa quarta-feira: Rossi, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, dupla de zaga, Léo Pereira na lateral esquerda por necessidade, Ayrton Lucas está lesionado e o Vinha está com a seleção uruguaia. Meio de campo, Igor Jesus, Léo Ortiz, Gerson e Lohan. O ataque, Cebolinha e Pedro. Você ainda tem Bruno Henrique como opção, você ainda tem o Gabigol como opção, você ainda tem o Luiz Araújo como opção. Você vai ter o Vitor Hugo como opção, o Matheus Gonçalves como opção, espero que ele seja relacionado. E ainda terá como opção também o Ryan Lucas. Gente, preste atenção nesse jogador. Ele é destaque do Sub-20, volante. O Ryan Lucas foi relacionado pelo técnico Tite. Ele recentemente estava treinando com a seleção Sub-20, a seleção brasileira Sub-20. É um jogador tratado como promessa, um volante alto, forte, chuta bem, vai bem ao ataque, tem uma boa saída de bola. Eu acompanho esse jogador há muito tempo. Ele está com 19 anos. Me lembra muito o João Gomes jogando. Me lembra muito. Falar nisso, o João Gomes deve ser titular no jogo da seleção brasileira daqui a pouco. Obviamente, irei assistir. Então, pessoal, o Tite, ele não tem culpa. Ele está fazendo aquilo que ele pode fazer. Olha, ninguém culpa o Tite, Vene. Ninguém, realmente. Eu acho que, pelo menos eu penso assim, que todo mundo consegue entender o estado do time do Flamengo. Esse time completamente estranho e diferente, todo mundo consegue compreender, né? O Tite perdeu o seu meio campo inteiro. Perdeu De La Cruz, que é a grande estrela do Flamengo, junto com o Pedro. Perdeu a Arrascaeta, um jogador que, apesar de não estar no seu auge, ainda é o Arrascaeta, ainda é um baita no jogador. E perdeu o seu lateral direito e o seu lateral esquerdo, junto do seu volante, respectivamente. O Guilherme Varela, o Matias Vinha e o Eric Pulgar. Se bem que o Alanzinho tava jogando, mas o Alan tá lesionado. Enfim, que situação, hein, cara? Os dois volantes lesionados. Lesionados não, né? Um tá na seleção, o outro tá lesionado. E os dois laterais esquerdos fora. Um lesionado e um defendendo a sua respectiva seleção, cara. Que situação, hein, Flamengo? Cara, aí não tem nem como culpar ninguém. É um azar do caramba. Bem quando tem a Copa América, o Alan e o Ayrton Lucas acabam se lesionando. E os reservas dele, e os companheiros de posição dele estão na seleção, né? Um no chileno, outro no uruguaio. Mas, cara, que situação, hein? Eu só discordo do Vene quando ele fala que o Luiz Araújo é uma incógnita. Eu não acho. Tem alguns jogos que o Luiz Araújo não joga bem, mas até aí, cara, ninguém faz todo jogo bom. Eu acho que o Luiz Araújo já não é mais uma incógnita. E ele era titular quando o Gerson tá com seu problema no rim, né? O Tite arrumou o esquema do Flamengo, botou ele de titular na ponta direita e deixou o meio campo com o De La Cruz e o Arrascaeta e o Eric Pulgar. Eu não acho que o Luiz Araújo seja uma incógnita. Eu super toparia recuar o Gerson pro meio campo e deixar o Luiz Araújo na ponta direita. Eu super apoiaria isso. O Gerson faz ambas posições, faz tanto meio campo quanto mais atacante, né? O Gerson é um baita jogador e joga em diversas posições muito bem. Eu não colocaria esse time. Primeiro que eu não improvisaria o Léo Ortiz no meu campo, né? Eu colocaria o meu campo com o Gerson, com o Igor Jesus e com o Lohan. Esse seria o meu campo, né? Meu campo, 3 meio campo e 3 de ataque. Ponta direita, ponta esquerda e o centroavante. O Luiz Araújo, o Everton Cebolinha e o Pedro, centroavante. Eu faria esse esquema. Então eu ficaria Rossi no gol,
Wesley na lateral direita, Léo Pereira no lateral esquerdo improvisado, Fabrício Sobron, Davi Luiz de zagueiro, daí Igor Jesus, Gerson e Lohan no meio campo. Ponta direita, Luiz Araújo, ponta esquerda, Everton Cebolinha, centroavante, Pedro. Eu faria esse esquema. Mas o Tite optou por manter o Gerson na sua posição, e é algo super compreensível. O Gerson tá rendendo muito bem naquela posição, não no meio campo em si, mas jogando um pouco pela direita, o Gerson tá jogando muito bem, tá destruindo o Gerson, tá jogando muito bem, é mais que merecido ficar na titularidade, tanto igual o Davi Luiz. O Tite optou por botar o Léo Ortiz como volante e deixar o Davi Luiz na zaga. O Davi Luiz tá fazendo muito bem a posição do zagueiro, então deixa o Davi Luiz. Não tem por que mexer no Davi Luiz. É igual o Everton Cebolinha, não tem por que você mexer no Cebolinha. Não tem por que você tentar colocar o Bruno Henrique na esquerda e o Cebolinha na direita. Não, o Cebolinha tá muito bem na ponta esquerda, deixa o cara lá. Deixa o Cebolinha, ele tá rendendo muito bem. Tá jogando muito bem, tá fazendo um baita do jogo. Cada jogo que ele entra, o Cebolinha joga bem. Então por que você vai mexer nesse Everton Cebolinha? Não tem porquê. Assim o Tite pensa, assim o Tite está correto. Não tem por que você mexer no Davi Luiz, não tem por que você mexer no Pedro, não tem por que você mexer no Everton Cebolinha, igual não tem por que você mexer no Gerson. Eu faria essa mudança, a minha opinião, eu faria essa mudança, né, pro meu campo não ficar tanto garoto assim, né? Vai ter o Léo Ortiz ali, mas pô, você tem dois jogadores da base, você tem o Igor Jesus e você tem o Lohan. São dois jogadores da base. Você tem o Léo Ortiz ali, que já é um jogador mais veterano, veio do Bragantino, já foi pra seleção brasileira, um jogador mais casca grossa, né? Mas, pô, você tem o Lohan, você tem o Igor Jesus, dois jogadores da base. O Igor Jesus esse que recentemente saiu chorando dentro de campo, né? Então, tem que tomar cuidado pra esse meu campo não ficar tão jovem assim, tão inexperiente, dar tanto erros. Eu não acho que o Igor Jesus e o Lohan vão errar nesse jogo, não vão dar passe, não vão fazer cagada, não vão dar chance pro inimigo adversário, que vai ser o Grêmio, mas enfim, essa é a minha opinião. Eu optaria por botar o Gerson no meu campo, colocaria o Luiz Araújo na ponta direita, daria essa chance pro Luiz Araújo, mas o Tite optou por deixar o Gerson lá, completamente compreensível, Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!